Olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Petrônio, seja bem-vindo ao canal. Esse canal é dedicado a articular três grandes matrizes, do conhecimento humano, que é arte, filosofia e ciência. Dos objetivos que eu tenho de trazer aqui para o canal e articular essas três grandes matrizes é também de pensar a partir de três grandes vias, que eu vejo que seja três grandes vias importantes para a gente compreender, para a gente pensar e refletir, exercer aí o pensamento a partir do século XXI, que é clareza, profundidade e conexão. Eu sou professor há mais de 20 anos, quem quiser pode conhecer um pouco mais da minha biografia aqui nas informações do canal e também pelo meu site, mas ao longo desses mais de 20 anos, escrevendo, publicando, ministrando cursos, palestras, conferências, pesquisando dentro da universidade, trabalhando com jornalismo, com divulgação científica, com divulgação de cultura, eu sempre busquei esses três pilares, que seriam esses três pilares, que são os pilares da clareza, da profundidade, da conexão. E a partir disso, então, clareza, cada vez pensar de modo claro, isso é importante, a gente precisa, sempre que nós sabemos o que nós queremos ou nós almejamos o conhecimento, porque nós almejamos clareza. Profundidade, ou seja, sair de uma profusão de informações superficiais e tentar acessar a profundidade dos conteúdos, E conexão, ou seja, conexão entre saberes, conexões entre realidades, conexões entre conceitos, conexões entre áreas do conhecimento e conexões entre autores, obras, e tudo mais, entre culturas, ou seja, o termo conexão é um termo bastante importante aqui para nós e para mim. E aí, então, seguindo essas três matrizes, o canal ele tem o intuito de fazer essas conexões, estabelecer esclarecimentos, e clareza, e demonstrar clareza, e verticalizar e demonstrar profundidade nas conexões e nas relações entre arte, ciência e filosofia, Então, são três diretrizes, clareza, profundidade e conexão. Isso tem guiado todo o meu trabalho. E o canal aqui, o objetivo deste canal é a gente se debruçar sobre temas da atualidade, sobre obras, sobre conceitos, eventos, fenômenos contemporâneos e tentar, sempre a partir desses fenômenos, obras, conceitos e o que quer que seja que nós pensemos aqui, fazer essa relação entre arte, ciência e filosofia. E aí, por que isso? E por que esse objetivo é de estabelecer essa transversalidade entre filosofia, as artes e a ciência? Em primeiro lugar, porque elas, no fundo, sempre andaram juntas. É uma ilusão nós imaginarmos que exista uma separação muito clara entre elas. É claro que são três domínios muito grandes da humanidade, da civilização humana, mas se nós formos observar ao longo da história do Homo sapiens, nós vamos ver o tempo todo esses domínios se interpenetrando e se mesclando e se desenvolvendo mutuamente, uns aos outros. A filosofia, a ciência e a arte, elas sempre andaram juntas, só que elas têm, digamos, abordagens diferentes da realidade, e são manifestações diferentes da cultura humana. A gente pode dizer, simplificando bastante, que a filosofia ela fornece perguntas, ela é uma arte de elaborar perguntas sobre o real, sobre a realidade, sobre os fatos, sobre aquilo que nos cerca, sobre a vida. A ciência ela fornece respostas, ou seja, a ciência ela procura trazer explicações que esclareçam cada vez mais o domínio da realidade que nos cerca, e a arte fornece experiências. Então, a arte ela é um campo, é um tecido de experiências, sejam experiências subjetivas, experiências anímicas, experiências sensoriais, perceptivas, experiências relacionadas ao próprio corpo mesmo, a experiência de estar vivo, a experiência de captar formas, intensidades, percepções. Tudo isso é o campo flutuante da experiência. Mas veja, se nós pensarmos então na filosofia como uma arte de produzir perguntas
e essas perguntas como sendo essenciais a tudo que a gente pode conhecer, como se ela estivesse o tempo todo expandindo o limite do conhecimento. A ciência fornecendo respostas, ou seja, entrando de um modo explicativo, destrinchando, abrindo a realidade, explicitando, né, os campos da realidade, da natureza e de tudo que nos cerca. E a arte como uma espécie de articulador, dotando de experiência, de sensibilidade, de sensação, né? Essas duas grandes matrizes que seriam as perguntas e as respostas, né? Então, no fundo, todas essas três matrizes, arte, ciência e filosofia, elas se complementam, porque não existe nenhuma filosofia que não seja experimental também, que não traga alguma experiência vital dos conceitos. Não existe nenhuma arte também que não traga algum nível de experimentação, ou seja, a experiência também tem uma dimensão experimental, ou seja, de experimentar, de testar, de fazer testes, né, para comprovar aquilo que se está observando, etc, etc. Então, esse é o campo aqui que eu gostaria de explorar no canal. E aí vamos ter aí vários vídeos, né, sobre essa conexão entre esses três vastos campos. Vamos começar falando um pouco, eu quero apenas dar alguns contornos, né? O que seria a filosofia? A gente, desde a origem da filosofia na Grécia antiga, clássica, lá de Platão, Aristóteles, os chamados pré-socráticos, os filósofos physikoi, que tratam da physis, ou seja, da natureza, né? Isso que é o termo physikoi em grego, são os filósofos físicos, que tratam da natureza, ou seja, da physis, do conjunto da natureza, do universo. Aí já entra uma conexão entre filosofia e ciência. Desde a origem se debate se a filosofia ela seria uma técnica, uma ciência propriamente, ou um saber. Isso é um grande debate em torno disso, não vou querer responder isso, depois a gente vai trazer outros vídeos aqui para falar sobre esse debate. De uma certa maneira, a gente poderia dizer que, a princípio, a filosofia é uma técnica, porque é uma técnica discursiva, né? E por isso, a chamada maiêutica de Sócrates é uma técnica investigativa, né? Uma técnica de tentar desentranhar a verdade do outro, a partir de técnicas discursivas, de mecanismos, dispositivos discursivos. Eu vou tentando me aproximar do outro e demonstrar aquela verdade que já está nele. Essa é a maiêutica socrática. E Sócrates é o fundador desse grande ramo do saber, que nós chamamos de filosofia, e isso então a gente poderia dizer que é uma técnica. Mas ao mesmo tempo isso não é tão decidido assim, né? Ou como diria o filósofo criador da desconstrução, Jacques Derrida, há um nível de indecidibilidade nessa definição da filosofia como técnica. É como se a techné, essa operação discursiva, ela não fosse suficiente para esgotar a definição de filosofia. E por isso a gente pode dizer que ela seria um saber, né? O saber é um modo de conhecimento da realidade que que procura assim formular o que seria a essência da realidade, né? Isso quando a gente fala de um saber, né? Por isso o saber ele está muito ligado à sabedoria e aos métodos, às técnicas, à cultura e aos mecanismos também, às práticas que desde a antiguidade, na verdade desde a pré-história, nós definimos como práticas sapienciais, ou seja, são práticas e crenças e costumes, né, que nós diríamos que se atrelam a um nível de sabedoria. E por isso a sabedoria, o saber aqui, ele se aproxima até das religiões, porque existem os sábios. Os sábios são aqueles que conseguem formular alguma verdade sobre a vida, ou conseguem manifestar alguma verdade sobre a vida, que é uma verdade que nos impacta e nós percebemos então que essa verdade é efetiva, que ela existe. Então o saber ele diz respeito a isso. É um modo de nós nos relacionarmos com uma verdade, né? Essa verdade ela pode não ser muito definível, mas ela nos impacta de alguma maneira. E a filosofia poderia ser uma ciência também, daí já imaginando isso, ou seja, primeiro modo de observação da natureza, os sistemas observacionais, o modo pelo qual os primeiros filósofos na Grécia antiga
começaram a observar o fenômeno do movimento, o fenômeno dos seres vivos, o fenômeno astronômico, os céus, né? Os próprios organismos, né? Os vegetais, o funcionamento dessa grande máquina do mundo, como diria Camões. Mas Camões, ao falar de máquina do mundo, está simplesmente recuperando uma imagem de um dos maiores poemas de todos os tempos, que é o poema De Rerum Natura, da natureza, de Lucrécio, que é um poeta, filósofo, cosmólogo, pensador, né? Ou seja, todas essas coisas já estão unificadas já na obra de Lucrécio, que é ali da primeiro quase contemporâneo de Jesus, tá? No Império Romano, um pouco posterior aos gregos, e Lucrécio, nesse poema De Rerum Natura, acerca da natureza, ou sobre a natureza das coisas, né? Ou seja, a melhor tradução talvez seja da natureza, né? Como os tratados antigos costumavam formular. Lucrécio está investigando aí, criando uma física, uma filosofia, uma cosmologia, e tudo em forma de um grande poema narrativo, um poema filosófico. Então, essas coisas já estão atreladas lá. E ele usa essa imagem da máquina do mundo, que vai reaparecer em Camões e depois vai reaparecer aqui no poema magnífico de Carlos Drummond de Andrade, chamado A Máquina do Mundo. É uma metáfora, é um lugar comum da poesia, só que é um lugar comum que trata já de um certo mecanismo da natureza, ou seja, é como se a poesia ela tivesse também um estatuto filosófico e ela também tem um estatuto científico, porque ela está descrevendo camadas da natureza e dando ensejo a que nós acessemos essas camadas da natureza por meios muito elípticos, né? Por meio de linguagem metafórica, analógica, né? Ou seja, todos esses recursos da linguagem, da poesia, da literatura e das artes de um modo geral, né? Então é isso. Então talvez ao invés de a gente definir a filosofia como uma técnica, como uma ciência ou como um saber, talvez seja melhor nós amealharmos esses três itens aí, esses três tópicos e pensarmos justamente nessa complexidade, ou seja, nesse lugar que não é muito definido, né, e que forma a filosofia. A ciência, por sua vez, ela já é entendida também como um método de investigação da natureza, né? Por isso que a ciência está muito ligada a um saber empírico, experimental, de testar, né? Então, a ciência ela é feita de testes constantes. Então, uma atitude científica diante da vida é nós efetuarmos uma observação da realidade e começarmos a testar, né? Fazer conjecturas, hipóteses, testes, probabilidades, até nós chegarmos a certas formulações. Então, veja, esse caráter até experimental da ciência já está lá na sua gênese. Aí nós teríamos até que entender qual é o limite entre ciência e técnica, então, né? Imaginando assim que muito antes da filosofia, na aurora do Homo sapiens, na origem dos hominídeos, já existiam técnicas, já existiam processos técnicos, invenções, a domesticação do fogo, a domesticação das pedras na Idade da Pedra, a domesticação do bronze na Idade do Bronze, a domesticação de animais, né, com o sedentarismo e com as primeiras cidades, técnicas de guerra, técnicas de captura, técnicas de alteração da natureza, tudo isso também é experimental. Então, mas aqui também é interessante porque nós entramos aí numa seara bastante complexa entre ciência e técnica. E veja, quando a gente fala de arte, no fundo, o que é a arte? Senão um gigantesco, um vasto, um infinito procedimento, modo de alterar a realidade, de produzir efeitos, de construir obras, sejam esculturas, pinturas, quadros, representações teatrais, livros de ficção, né? O cinema, o audiovisual, né? E tudo que nos cerca e que nós chamamos de arte, ou as artes de modo geral, também tem uma tecné, como os próprios gregos antigos perceberam. Então, será que a ciência ela está ligada à técnica, mas a técnica ela também ela se emaranha com as artes? Em que medida quando é que termina a arte e começa a pura operação técnica? E em que medida e quando é que termina a técnica e começa a ciência?
como se diz, né, geralmente a ciência é entendida como algo mais experimental e também observacional. Então é preciso fazer experimentos e depois elaborar algum conceito para refinar aqueles experimentos. Então haveria os dois movimentos, um movimento experimental e um movimento mais observacional, mais conceitual, mais teórico, para se fazer a ciência. Mas veja, isso também está um pouco difuso, talvez não seja tão claro assim esse protocolo, mas isso também está bastante presente em todos os procedimentos técnicos, né, de todas as invenções, por exemplo, nessa lógica da descoberta e das invenções. Então, aqui também, né, esse lugar fronteiriço e cheio de deslizante em que nós temos a ciência, a técnica e a arte também quase que ocupando ali lugares limítrofes. Isso é super interessante. De um modo geral, a ciência ela acabou se definindo ou sendo definida como a possibilidade de lidar com três grandes matrizes, né? Três grandes faculdades da cognição humana, da mente humana, da inteligência humana, que seriam os modos da dedução, da indução e da intuição. A intuição acabou sendo deixada de lado, né? Mas ela é muito importante lá em Aristóteles, na filosofia antiga. Haja vista o fato de que Aristóteles é um dos fundadores da ciência, né, ocidental e da ciência humana de modo geral. O Parva Naturalia, o Tratado de Aristóteles sobre os animais, né? A física, né? O tratado dele sobre física, da geração e da corrupção, que fala do mundo sublunar, ou seja, dos seres vivos. Então, Aristóteles está já formulando, dentro da filosofia, muitos procedimentos que vão ser os procedimentos padrão de toda a ciência ocidental até Newton, até o século XVIII, até o século XIX e, na verdade, até hoje, porque há questões da ciência formulada por Aristóteles que ainda valem até hoje. Então, veja, né? A gente está nesse lugar ali emaranhado, mas, enfim, a intuição era importante, né? Nos antigos, ela acabou sendo abandonada. Ela vai ser recuperada só depois na filosofia dos chamados intuicionistas, sobretudo um autor francês chamado Henri Bergson, né, no finalzinho do século XIX, ao longo do século XIX todo, com os românticos, com a chamada psicologia da profundidade, que também surge na Alemanha no século XX, né, se desenvolve com a psicologia analítica de Jung, mas que surge na Alemanha no século XIX. E então a ciência ela acabou se apoiando nesses dois sistemas, que é indução e dedução. Indução é partir de experimentos, né, e gerar hipóteses e gerar formas probabilísticas de entender a natureza a partir de modos experimentais. Induzir, né, o fato do indutivismo, trabalhar com observação, previsão, métodos de previsão de certos desdobramentos, né? Então, a partir da observação e da indução, nós vamos, e dos experimentos, nós conseguimos induzir, né, um conjunto ali de variáveis, né, de possibilidades dentro de um laboratório, dentro de qualquer sistema experimental, e a gente consegue produzir previsibilidade. E isso é super importante na ciência, a gente vai falar bastante disso. O método indutivo, ou indutivismo, como se diz, não é nada mais do que tentar fazer previsões. E isso é um dos cernes, um dos eixos de toda a ciência humana, né? Embora haja muitos autores que critiquem o método indutivista. E aí, em algum momento aqui, nós vamos falar sobre isso. E a dedução. A dedução, então, é formular grandes ideias, sistemas abstratos, estruturas que não são demonstradas, mas que elas podem vir a ser um dia. Então, a indução e a dedução, elas são complementares. A indução nos fornece uma base empírica, experimental, é o teste, é testar, é fazer um experimento para pensar, por exemplo, definir o que seria o atrito entre corpos, né? Então, Galileu está fazendo isso, está testando, por isso ele vai chegar na questão do atrito, né? E vai definir a relação entre peso, massa, né? O que seria a gravidade, lá depois que Newton vai definir também como gravidade, mas a relação entre massa e atrito, isso por meio de vários experimentos, isso é indução.
E a dedução já diz respeito a grandes sistemas, a grandes estruturas formais, abstratas. São modelos, mas são muito importantes. A gente imaginar, por exemplo, dedutivamente que a Terra se move, a princípio nós não temos uma experiência empírica de que a Terra se mova, né? Parece que nós estamos imóveis, mas então é preciso ter um exercício dedutivo para imaginar que a Terra não é imóvel, que ela pode estar se movendo assim como os outros corpos celestes. Então, a partir de uma dedução, nós chegamos a algo que depois vai ser demonstrado empiricamente, ou seja, lá desde Galileu, né? E por se move, né? Então, entretanto, move-se, né? Frase famosa de Galileu, que é uma das questões básicas que o conduziram a responder diante da Inquisição, por conta dessa ilação aí, dessa dedução que ele estava propondo, a partir dos experimentos, a partir de observações astronômicas também, né? Telescópios, etc. Tudo ali surgindo no Renascimento, no momento de Galileu, mas é a partir dessa grande dedução, né, de que a Terra se move, que nós temos uma revolução científica, né, de Galileu, Copérnico e depois Kepler, ali no século XV, XVI, sobretudo, que é essa mudança de um enquadramento, de uma estrutura, de uma grande estrutura dedutiva de como funciona o universo, de como funciona a natureza. É lógico que aqui eu vou trazer, e estou falando de artes, também nas artes, como englobando todas as artes, né? Então, pensando em artes visuais, em cinema, em literatura, em teatro. E uma das definições nesse caso é justamente definir o que é arte, já que existem tantos procedimentos artísticos, artes situadas, posicionadas de um modo específico. Como que a gente poderia pensar a arte no geral, né? Já que as artes são tão distintas e dentro de cada arte já há tantas ramificações e tanta complexidade, como é possível isso? O filósofo Hegel, do idealismo alemão, no século XIX, um dos maiores filósofos de todos os tempos, ele chegou a cunhar a noção de sistema das artes. Então, para Hegel, haveria uma espécie de possibilidade sistêmica de se pensar o conjunto das artes, né? E aí incluindo arquitetura, escultura, pintura, poesia, literatura, teatro, dramaturgia, ou seja, né, todas as artes. Não vamos entrar nisso, que é muito complexo, a gente vai falar disso em algum momento, mas essa noção de sistema das artes, ela pode ser um pouco abstrata às vezes, e ela é um pouco difícil da gente pensar. Aí, uma definição que eu tenho dado, né, para a arte, ou para as artes, seria a experiência e a atividade experimental a serviço da forma. A arte, ela é um pensar com formas. A arte, ela se baseia na experiência, no conjunto das experiências, subjetivas, objetivas, mas, sobretudo, ela é uma experiência da forma. É uma relação entre pensamento e forma, de tal maneira que essa relação ela é indissociável. Você mudar alguns ângulos e alguns detalhes de uma pintura, você, de uma certa forma, já está mudando o todo da pintura. Porque não existe um conteúdo anterior à forma pela qual se manifesta a pintura. Então, a forma já determina o conteúdo. E por isso que a arte ela trabalha num nível microscópico, num nível muito delicado, num nível muito sutil, porque num poema, se você muda uma palavra, aquela palavra pode fazer desabar o poema, ou pode construir um outro poema, um poema que seja totalmente diferente, de acordo com a mudança de uma palavra. Então, quer dizer o quê? A arte é um conjunto, um oceano de experiências, por meio das quais o ser humano articula pensamento e forma. Essa é uma definição que eu acho muito propícia para a gente pensar a arte em todas as artes, né? A pluralidade das artes e, ao mesmo tempo, um certo campo unificado, um certo princípio de unificação possível dessa pletora, dessa multiplicidade de artes e de nessa miríade de subdivisões e de reticulações e de especificidades e de linhas e de subdivisões internas a cada uma das artes, né? A ciência, como é que a gente poderia definir a ciência, né? Eu tive um professor que fazia uma definição muito bacana, que ele dizia que a ciência torna o desconhecido conhecido.
a arte torna o conhecido desconhecido, né? Eu acho muito bacana essa ilação, ou seja, a ciência ela torna tudo aquilo que é desconhecido, que é oculto, que é misterioso, ela explicita a natureza, ela abre a natureza. Vamos falar muito dessa coisa da explicitação. E a arte, por conseguinte, ela torna o conhecido desconhecido. Ou seja, aquilo que está debaixo do nosso nariz, aquilo que nos é mais acessível, o sol, as estrelas, a sexualidade, as roupas, a relação com o outro, uma relação de amor, uma relação de afeto, uma relação que eu tenho com uma xícara, com a água. Eu posso fazer um poema sobre a água que ressignifique totalmente o sentido da água. Então é como se eu estivesse tomando e percebendo o que é a água pela primeira vez. E isso então é a beleza da arte, esse modo de produzir esse refúgio da realidade ou da evidência da realidade. Então nós imaginamos que nós conhecemos a realidade porque ela parece que nos é conhecida e a arte torna o conhecido desconhecido. E ao passo que a ciência faria o movimento contrário. Porém, eu tendo a discordar dessa separação, porque no fundo ambas, ciência e arte, a partir do século XX e sobretudo no século XXI, elas estão se alinhando e se amalgamando. E, em alguns aspectos elas têm se tornado quase que a mesma coisa. Por quê? Porque ambas têm transformado o conhecido em desconhecido. Porque o movimento da ciência, por mais que ela traga algum controle sobre a realidade e ela nos forneça pistas seguras, né, a cientificidade e a ciência são as melhores bússolas que pode existir para uma sociedade no começo do século XXI. Nós vivemos uma sociedade tecnocientífica, ou seja, uma sociedade que foi construída pela Revolução Científica, lá desde o Renascimento, com a Revolução do século XVIII, a Revolução do Conhecimento, né, do enciclopedismo, do iluminismo, e todo o impacto que isso, ao longo do século XIX e depois no século XX, a ciência se convertendo em técnica. Então, em um mundo desse como o nosso, nós vivemos num mundo majoritariamente construído pela ciência e pela técnica. Então, a ciência é a melhor bússola possível para que nós possamos nos guiar em um mundo desse, né? Então, assim, por mais maior que seja o controle e a compreensão que a ciência nos afiança desse mundo, ainda assim tem havido um movimento disruptivo dentro do saber científico e da prática científica. Por quê? Porque a ciência ela tem se abismado em cada problema, né, desde teoria quântica, multiversos, problemas de consistência, metacosmologia, problemas ligados à biotecnologia ou problemas ligados à formação da vida, à gênese da vida. Então, é como se a ciência ela começasse por tornar o desconhecido conhecido, só que ao fazê-lo, esse desconhecido ele começou a escapar, ele começou a crescer. E a ciência, no fundo, ela está tentando controlar esse desconhecido, mas o desconhecido é muito abissal, é muito grande. Vocês imaginam o que é? Foi no começo, quando Galileu projeta um telescópio e observa as constelações, ele está conseguindo ter um controle, ele está captando algumas informações para poder descrevê-las. O que isso, com isso no século XVI, XVII, XVIII, tudo isso, esse movimento da ciência, né, de trazer o desconhecido para o conhecido, fez sentido. Mas hoje em dia, trilhões de galáxias, trilhões de estrelas, a natureza quântica, né? A teoria quântica, vamos falar bastante de teoria quântica aqui, a teoria quântica alterando a própria estrutura, a substância da realidade, todos os conceitos que foram já pensados, espaço, tempo, causalidade, substância, relação, né? As bases de todo o pensamento ao longo de mais de 2000 anos estão sendo erodidas pela teoria quântica e pela compreensão quântica do mundo. Então, eu quero dizer o quê? Que no fundo a ciência ela está desbravando também um mundo que é cada vez mais desconhecido e é estarrecedor e por isso é fascinante, é maravilhoso e por isso que a ciência é fantástica, né? Estudar ciência, porque ela nos traz esse ímpeto e por conseguinte então ela e a arte estão andando juntas.
A arte contemporânea, ela muitas vezes é tão estranha, é tão bizarra, é tão esquisita, nós temos dificuldade de acessá-la. Eu quero comentar alguns artistas contemporâneos aqui também. Mas por que isso? Porque os artistas também já estão de olho já. Se a ciência já está lidando com coisas incomensuráveis, coisas bizarras, estranhas, que são de dificílima explicação e que fogem ao controle do próprio método científico, como é que os próprios artistas não vão fazê-lo também? Então a arte também tem tornado cada vez mais o conhecido desconhecido. E essa é uma convergência incrível entre ciência e arte, que é uma das tônicas aqui que eu quero trabalhar, é uma das tônicas do meu trabalho como pesquisador. A ciência e a arte, as duas se articulando e sendo mediadas pela filosofia. E, na verdade, uma mediando outra, né? E essa é a articulação ternária entre ciência, filosofia e arte. A ciência, ela também fornece algumas verdades parciais para que a gente se norteie durante o nosso dia a dia, né? E por isso é a ideia da importância da ciência contra, por exemplo, essa avalanche que nós temos agora de deepfake, de falsificações da realidade e tudo mais, né? Então é preciso pensar, se apoiar na ciência. E paradoxalmente, né, a ciência, de onde vem a força da ciência? Não é do vínculo com a verdade. Isso é curioso. É um filósofo da ciência, um epistemólogo chamado Karl Popper, ele define a ciência, ele diz que a ciência não se ocupa da verdade. E não só ele diz. Todos os epistemólogos e filósofos da ciência o dizem também. Isso pode parecer contraintuitivo, estranho, né, que a ciência não trate da verdade. Ora, mas a ciência acabou de chegar a vacina contra o coronavírus, a ciência está o tempo todo pesquisando formas mais efetivas, eficazes, né, daí na medicina, para a saúde, na área da computação, na área dos sistemas, em todas as formas pelas quais a ciência ela é diluída, o saber científico é diluído em operações práticas. Então, um engenheiro ele está tentando construir o prédio da melhor forma possível, ele está usando ali mecanismos, ferramentas que são da ciência. Como é que a ciência não se ocupa da verdade? Por uma questão muito simples, porque se a ciência se ocupasse da verdade, ela se cristalizaria e não seria possível alguém refutar aquilo que foi cristalizado por um cientista, por um grupo de cientistas, pela comunidade científica em determinados momentos da história ou em determinadas regiões do mundo. E justamente essa é uma outra beleza da ciência, é o princípio da refutabilidade radical. Se alguém seja um cientista que está fazendo procedimentos científicos no lugar mais obscuro do mundo e ele nunca ninguém ouviu falar dele, mas se por meios científicos racionais, indutivos, dedutivos, ele demonstrar que uma teoria de Einstein está errada, a teoria de Einstein está errada, ela foi refutada. Se esse cientista, por procedimentos científicos convencionados como tais, ele conseguir refutar a teoria de Einstein. Porque não existe autoridade em ciência. Não existe Einstein, não existe Newton, não existe Darwin. O que existe é uma grande massa de milhares, de milhões de pessoas ao longo de milhares de anos da história do Homo sapiens que se dedicaram a investigar a natureza, propor teorias, fazer experimentações, testar hipóteses, adaptar as hipóteses àquilo que foi observado, rever as hipóteses, gerar novos resultados, etc, etc, etc. Ou seja, e a refutar. E por conseguinte, quando eu chego a uma evidência científica, essa evidência ela se clareia e ela não pertence a mim especificamente, nem ao grupo de cientistas com os quais eu trabalhei. Ela é uma evidência, ou seja, quer dizer que a natureza se comporta daquela forma. E, por conseguinte, essa evidência pode refutar, né, ou relativizar, ou minimizar, ou ajustar, né, mudar a nossa compreensão de evidências que vieram antes. Então, a ciência ela é radicalmente experimental. Ela precisa partir dessa espécie de erosão da autoridade para que ela possa ser livre, para que ela possa ser investigativa, para que ela possa, de fato, né, produzir o saber que lhe cabe produzir,
que é esse saber radicalmente experimental. É isso que a ciência tem de mais fascinante e, por conseguinte, também muito próximo da arte. O que é a arte, senão um saber radicalmente experimental? Um artista, qualquer domínio, ele está o quê? Testando, experimentando, refutando outros artistas, outras artes, outros sistemas. E a beleza dessa estrutura aberta, é uma estrutura radicalmente aberta, dinâmica da arte e da ciência, que é baseada nessa ideia de refutabilidade e a noção de que não existe uma verdade prévia, né? Essa verdade ela não está nem no começo e nem no fim. Ela é movediça, né? Porque ela é o próprio movimento, né, da sucessão e da alteração das evidências. E as evidências que se revelam, que são reveladas pelo método científico a partir da refutabilidade. Esse é o paradoxo da ciência. Quanto mais é possível haver refutações de um em relação aos outros, de uma teoria em relação a outra teoria, de um cientista em relação a outro cientista, de todos os cientistas se refutando mutuamente, mais surge a possibilidade da emergência de uma evidência, ou seja, de um novo modo de compreender a natureza na sua objetividade, ou seja, uma radical objetividade que essa natureza possa ter. Então, é por isso que a ciência, hoje em dia, ela tem produzido um abalo em algumas verdades da filosofia. E por isso que é interessante quase que a gente rever alguns conceitos e algumas tradições filosóficas à luz desse movimento disruptivo que a ciência e a tecnologia têm instaurado no nosso mundo, né? Então, por isso, assim, é isso que eu acho que é bonito a gente entender, essa relação experimental e experiencial entre arte e ciência, né? Elas ambas estão muito comprometidas com a noção de ação, né? De agir, de fazer, e por isso elas são tão complementares, né? Elas são tão mutuamente, se alimentam mutuamente. Como é que a filosofia se encaixa nesse ponto? Ora, a gente pode pensar que a filosofia, ela também, hoje em dia, ela pode ser muito inseminada e muito expandida até a partir desse contato com a arte, com a ciência. E veja, não estou falando dessa maneira tradicional de se dizer a filosofia da arte, a filosofia da ciência, porque aqui parece que a filosofia ela é uma espécie de modo explicativo, é um instrumento de explicação. Estou usando a filosofia para explicar a ciência, estou usando a arte, a filosofia para explicar a arte. E se nós fizermos o movimento oposto? Ou seja, se nós definirmos a filosofia como um modo experimental e experiencial de tratar os conceitos, aí o cenário muda. E aí eu sinto que a gente pode ter um horizonte incrível de abertura na filosofia, e eu sinto que, no fundo, a filosofia do século XXI não é nada mais do que isso, do que uma filosofia experimental. É assim que eu a tenho definido. Uma parte do meu trabalho como filósofo eu tenho definido como um trabalho em torno de filosofia experimental. A filosofia experimental, então, não é uma filosofia da ciência ou que explica a ciência. É lidar com os conceitos com a mesma refutabilidade, a mesma mobilidade por meio das quais a arte lida, né? Com a tradição, com as formas, e por meio das quais a ciência lida também com a tradição, com aquilo que foi descoberto, como eu havia mencionado então. Então, essa relação, né, entre ciência e arte, e entre filosofia e ciência, e filosofia e arte, é uma relação das mais poderosas, porque é como se cada qual ela alimentasse e produzisse uma visão diferente que nós podemos ter da matriz adjacente. Então, esse jogo entre essas três matrizes é um dos jogos mais ricos que existe, né, nesse sentido. Por isso, a gente pode pensar numa filosofia experimental ou numa filosofia especulativa, que é um outro termo que eu tenho usado e muitos pensadores contemporâneos também eu tenho cunhado, para se pensar nesse levar adiante, nesse ímpeto de especular, no sentido de experimentar o máximo possível com os conceitos, o pensamento e assim sucessivamente. De um modo geral, então, a gente poderia pensar
que os cientistas e os artistas fazem experimentos, e às vezes estranhos ou bizarros, né, para chegar a novas soluções e a conclusões sobre o que vem a ser a natureza, e a filosofia ela pode se inspirar em ambas, para acentuar cada vez mais o trabalho experimental com os conceitos. Mas não só isso, claro, a filosofia, a base, né, da filosofia é o conceito. A unidade mínima da filosofia é o conceito. O conceito é a mínima formalização de um pensamento estruturado de um ponto de vista racional e filosófico. Ora, como é possível fazer arte sem conceito? Será que nós simplesmente vamos ver o que? Sensações, experiências, sem nenhum tipo de demarcação? Será que nós não precisamos ter uma ideia para poder gerar uma obra? Ou mesmo não precisamos ter a ideia antes, mas o próprio processo de gestação da obra e de confecção de uma obra, seja em quais artes forem, será que isso nós não precisamos tirar desse processo alguma experiência, alguma dimensão um pouco mais abstrata, ou seja, alguma dimensão conceitual? Será que toda a arte já produzida, será que ela não é uma maneira também de produzir pensamento, de gerar conceitos? Não por acaso, um dos pais da ciência moderna é um artista, Leonardo da Vinci, e não por acaso, uma das bases da ciência, né, e da arte ocidentais é a filosofia, na antiguidade, quando, na verdade, os artistas e os cientistas se imbuíam dos conceitos da filosofia para poder produzir certas circunscrições, certos recortes, certas compreensões do real e assim poderem avançar, seja na filosofia, seja na ciência, seja na arte. Então, no fundo, né, a gente pode imaginar também uma filosofia atravessada pela arte, ou seja, uma filosofia que tenha um trato e um grande esmero com o texto. Alguns dos maiores filósofos de todos os tempos, Michel de Montaigne, Nietzsche, Platão, né, David Hume, todos eles, hoje em dia, Peter Sloterdijk, alguns dos maiores filósofos do mundo, eles são grandes ensaístas, eles são grandes escritores. Em que medida, então, a gente tinha dito aqui, né, que a arte é a forma do pensamento, né? Em que medida, quando a filosofia exercita a forma, exercita o estilo, quando nós temos um autor que faz filosofia de um modo literário, em que medida ele está fazendo arte? Em que medida ele está fazendo filosofia? Caímos de novo nesse interstício, que é um interstício de bastante complexidade de definição. Mas, além disso, né, a gente pode pensar até como a ciência também, sendo experimental, ela pode também estar dentro de um processo de escrita, de um processo de confecção dos conceitos. Então é isso. Então, a arte ela pode atravessar a filosofia, seja em termos de percepções, sensações, experiências, dentro de um grande campo sensorial flutuante que pode dar ensejo a novos conceitos. Ela pode se materializar como arte na própria arte da escrita, ou seja, a filosofia entendida como ensaio, e a ciência ela pode também atravessar o campo da filosofia, fecundar esse campo, trazendo essa visão, né, que nós temos de uma realidade altamente refutável, instável, que está o tempo todo mudando, e de todos esses domínios, né, e dessas realidades disruptivas que a ciência tem trazido para nós no começo desse século XXI e no começo do terceiro milênio. Então, assim, de um modo geral, eu fiz aqui um apanhado de coisas muito grandes, mas basicamente é isso que eu pretendo desenvolver aqui no canal. Comece a seguir o canal, espero que vocês apreciem. A gente vai fazer aqui uma miríade, aí, muitas interlocuções e muitos diálogos que eu acredito que são frutíferos e necessários, e sobretudo envolvendo filosofia, arte e ciência contemporâneas,
mas também fazendo aí algumas questões retrospectivas, fazendo algumas questões históricas, mas sobretudo tentando fazer esses cruzamentos, essas bifurcações em torno dessas três grandes matrizes. Muito obrigado e espero vocês aqui ao longo dos nossos encontros aqui no canal. Um grande abraço.